Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil é um documentário que conta a história de 3 gerações de uma família atravessada pela ditadura militar brasileira. Em Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, a diretora Carol Benjamin conta um pouco da sua história familiar. O seu avô era coronel do Exército, seu pai, César Benjamin, foi preso pela ditadura aos 17 anos, em 1971. E ele permaneceu por 3 anos e meio na solitária. E depois, mais 2 anos, numa prisão comum. A prisão e a tortura do filho mais novo transformou a dona de casa, Iramaia Benjamin, avó da diretora e mulher do coronel, numa militante pela anistia. Ao mergulhar numa história pessoal que se entrelaça com a história do nosso país, o filme investiga a persistência do silêncio como uma ferramenta de apagamento da nossa memória. Mas se o silêncio apaga, o cinema, com a sua inevitável construção de narrativa, resgata. Carol Benjamin começa o filme em Estocolmo, onde seu pai recebeu asilo político após sair da prisão. E de lá, ela cai para dentro do passado através do resgate das cartas que sua avó e seu pai trocavam entre si. Democracia em Vertigem, da Petra Costa, é talvez o documentário brasileiro de maior alcance dos últimos anos. E, de certa forma, o filme segue um modelo parecido. Nesses 2 documentários, a história do país se confunde com a vida pessoal e familiar de suas protagonistas. Mas se o documentário Democracia em Vertigem tinha interesse em resumir a história brasileira recente, estabelecer prognósticos explícitos, Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil é muito mais exploratório e reflexivo. É um filme que surpreende pela sua intimidade. Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil é um filme sobre muitas coisas. Uma delas sendo o resgate de documentos que trazem à luz aspectos nefastos da nossa história. E ao fazer isso, o próprio filme também se torna um documento importante da história do Brasil. Depois de percorrer o mundo todo em festivais, o filme finalmente chega ao seu país de origem, o nosso Brasil. É um filme, inevitavelmente e tragicamente, brasileiro. Todas as pessoas presas 6 anos atrás eram torturadas barbaramente. É uma burrice isso. Simplesmente porque isso criou um clima insustentável para o governo brasileiro. Certos eventos, melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Quando eles voltaram, cumprindo a lei da anistia, as Forças Armadas ficaram quietas, mas eles começaram a contar essa história à moda deles. Sou Iramaia Benjamin. Eu era uma dona de casa pacata. Meu marido era um oficial do Exército. Meu filho mais moço, com 13 anos de idade, saiu de casa para militar na política. Dessa maneira, eu fui enxergando a política dentro da minha casa.